porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? 1 João capítulo 5, versos 4 e 5. Ministério Pão Vivo, hoje direto ao assunto. Na sequência de nossos estudos, falando sobre as interpolações da Bíblia, já aprendemos algo ou alguma coisa boa em Mateus 28, 19. E hoje a gente começa a analisar o texto clássico, eu diria, que foi vítima das interpolações. Não se sabe ou não procuraram descobrir qual foi a razão dessa interpolação. E hoje o que nos interessa é mostrarmos o conteúdo desse texto, que é magnífico, e aprendermos nele o que realmente faz parte do texto. O que é o texto na sua íntegra, e aquilo que aumentaram, aquilo que foi alterado, isto é, interpolado. Então, vejamos 1 João 5, versos 6 a seguir. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas também pelo sangue. Interessante a ênfase que o apóstolo dá. Aqui mostra estes elementos, água e sangue. Este, que é um demonstrativo, está se referindo a Jesus Cristo. Este é aquele que veio por água e por sangue, Jesus Cristo. Como não se chegasse só essa parte descritiva, mas o apóstolo adicionou não só pela água e pelo sangue, mas também pela água e pelo sangue. Dentro de nosso análise desse texto, a gente vai descobrir o porquê, onde a gente pode provar, onde estão estes elementos comprobatórios: água e sangue. Aliás, já dentro dessa introdução, podemos mencionar algo relacionado, algo de onde o apóstolo, que era exímio para falar destas coisas, para explicar a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, o apóstolo João, ninguém foi tão profundo, tão analítico como ele. Em se falando pela água, aí a gente recorre a Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Ali, quando Jesus tinha sido batizado nas águas,
enquanto ele saía das águas, o céu se abriu e o apóstolo, aliás, João Batista, viu uma pomba que descia, aliás, viu o Espírito que descia como pomba e pousou sobre o batizando, sobre Jesus. Este Espírito, que era o próprio Deus, que era o próprio Pai, testificou. Por isso que lá, em 1 João 5, vai dizer que o Espírito é o que testifica. Então, quando o céu se abriu e o Espírito Santo pousou, veio sobre Jesus, que estava sendo batizado como homem, aí veio o testemunho: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Note, o testemunho, a confirmação para João Batista. João Batista ficou sabendo com isto que ele não estava batizando um simples homem da multidão. Ele estava batizando, sim, um homem, mas o homem perfeito, o homem diferente, que era o Filho de Deus. Aleluia! Isto é básico. Como nós devemos nos interessar por isto. Zelar pela nossa fé. Não é preciso a gente querer. Me lembro de um cântico que naquele período de avivamento era muito cantado nas reuniões de igrejas, que eu quero ter a fé de Abraão. Não é preciso tanto, não é preciso tamanha fé, mas aquela fé básica. Mas, pastor, qual é esta fé básica? Veja, como que João usou um termo assim preliminar, um termo bem primário: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é gerado. Repetindo, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus. Olha, é simples, né? Mas é básico. Mesmo sendo simples e básico, tem alguém que ainda se confunde, que ainda titubeia na fé, na compreensão. Alguns começam a fazer um comentário profundo, querendo questionar: afinal, todos são filhos de Deus. Mas aqui o texto está se referindo ao Filho, aquele que João chamaria mais tarde tanto de primogênito como de unigênito. Este Filho, do qual o apóstolo está dizendo aqui que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele está se referindo, pode notar na sua Bíblia, Filho com F maiúsculo, mostrando um substantivo próprio, uma referência àquele Filho, aquele único homem que foi gerado pelo Espírito Santo, consequentemente pelo próprio Deus.
E, completando, lembra, quando Jesus ia passando como que de longe ali, chegando, aliás, no Jordão, o Batista disse, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Olha aí, o sangue. Por isso, mais tarde, o mesmo, aliás, o apóstolo João diria, este, usando o demonstrativo, este se referindo a Jesus, aquele que foi gerado por Deus, aquele que é filho de Deus, nascido de Deus, este que veio por água e por sangue, não só por água, não só foi batizado na água, mas também por sangue, isto é, deu a vida por nós. Aleluia! Isto é preliminar. É básico para a nossa fé. Creiamos firmemente que Jesus é o Cristo, que quer dizer Messias, que quer dizer ungido. Crendo assim, nós nos tornamos também nascidos de Deus, filhos de Deus. Que a bênção de Deus permaneça sobre nós, que a gente possa ir, como o apóstolo Paulo disse certa vez, de glória em glória, até que resplandeça a luz em nossos corações, para um conhecimento perfeito da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.